Olá, meus queridos alunos. Meu nome é Marina Claudino e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de Antiguidade Oriental. Havíamos estudado Egito e Mesopotâmia e sempre levando em consideração algumas características que eram comuns a essas sociedades. Uma teocracia, uma servidão coletiva, sociedades hidráulicas. Nós vamos ver que nessa sociedade que vamos estudar hoje, a sociedade hebraica, fenícia e persa, existem semelhanças, mas existem algumas diferenças nessas sociedades, ok? Vamos lá? Bom, inicialmente os hebreus são conhecidos por serem o povo escolhido. O que vocês lembram com isso? Eles são escolhidos de quem? E são escolhidos para quê? Bom, nós sabemos que a civilização hebraica ela vai se construir em torno do Rio Jordão, na região que nós chamamos hoje de Palestina, que pode ser chamada de Canaã ou de Terra Prometida. Era um território de colinas e montanhas, ou seja, não era um território muito favorável à agricultura, certo? A origem desse povo é uma origem semita, ou seja, eles descendem de Sem, ou seja, um filho de Noé. A Bíblia e a Torá são as principais fontes históricas, ou seja, as fontes históricas escritas sobre a história dos hebreus são fontes religiosas. Portanto, para estudar a história dos hebreus, é necessário ter bastante cuidado, pois esses livros misturam elementos históricos com crenças religiosas. E aí, nós vemos aqui a região em que estão os hebreus, aqui à beira do mar Mediterrâneo, pertinho do Egito, pertinho da Mesopotâmia, certo? Dentro, incluído no crescente fértil. Vejamos esse mapa mais aproximado. Vejam aqui a proximidade com o Egito, o mar Mediterrâneo, a proximidade com a Mesopotâmia, a proximidade com a Fenícia e a presença do Rio Jordão, ok? Isso é fundamental. E aí, a história dos hebreus, ela pode ser dividida em três grandes períodos: a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. Então, vamos iniciar o estudo da era dos patriarcas. Esse período inclui o momento em que os hebreus viviam na região da Mesopotâmia em pequenas comunidades agrícolas chefiadas por patriarcas, aqueles líderes patriarcais daquelas pequenas comunidades agrícolas. Nós sabemos que Abraão foi o primeiro patriarca e foi a ele que foi revelado o monoteísmo, certo? Abraão recebeu a revelação de Jeová, dizendo que havia só um Deus e que os hebreus eram escolhidos para povoar a terra prometida, ou seja, Canaã, atual Palestina, ok? Essa terra onde corria leite e mel, ou seja, uma terra fértil, uma terra que seria apenas deles, uma terra onde eles viveriam. Então, os hebreus começam a ser movidos por essa certeza, que a Palestina, que Canaã, é a terra prometida por Jeová a este povo. Os hebreus são guiados por Abraão até a Palestina, ok? Eles estão aqui, aonde? Na Mesopotâmia. Eles são levados por Abraão até a Palestina, até a terra prometida. Então, guiados por Abraão, eles chegam na Palestina. E lá, Abraão é sucedido por Isaque e Jacó. A morte de Jacó dá origem à divisão das 12 tribos de Israel. Por quê?
porque Jacó tem 12 filhos, certo? E aí, por causa de uma seca que assola a região, que região? A região da Palestina, da Terra Prometida, eles acabam emigrando para o Egito, em busca de melhores condições de vida. E eles acabam lá no Egito sendo escravizados por 300 anos. Lembrem-se da escravidão do Egito, lá contada na Bíblia, né? Quando eles fogem do Egito, 300 anos depois, eles são liderados por um outro patriarca, Moisés. E essa fuga do Egito é chamada de Êxodo, é contada na Bíblia e chamada de Êxodo, certo? Tem aquele filme Príncipe do Egito que fala exatamente sobre esse período do Êxodo, não é? E aí, durante esse caminho que os hebreus fazem de volta para Canaã, de volta para a Terra Prometida, eles recebem os 10 mandamentos. Essa é uma passagem extremamente conhecida na Bíblia, não é? E realmente os 10 mandamentos existiram, mas nós não podemos provar que eles foram revelados a Moisés em cima do Monte Sinai, em uma tábua riscada pelos raios. Mas nós sabemos que os 10 mandamentos de fato existiram e eles foram muito importantes porque eles eram um conjunto de determinações que visavam diminuir os conflitos e desavenças internas no grupo. Ou seja, foi um elemento fundamental para a manutenção da coesão e união do povo na longa caminhada. Veja que os 10 mandamentos, eles não chegam em uma hora por acaso. Não é? Eles não surgem por acaso. Eles têm uma função política muito importante para os hebreus. Né? No momento de total instabilidade, de fuga, de uma caminhada muito longa, saindo do Egito de volta para Canaã, depois chegando em Canaã e tendo que lidar com povos invasores, o que é que nós percebemos? Que os 10 mandamentos vão funcionar como um elemento coesivo entre esse povo, evitando conflitos. Eu digo que você não pode matar, você não pode roubar, você não pode cobiçar a mulher alheia, ou seja, eu vou evitando, é um código de comportamento e moral que evita conflitos e mantém o povo unido. E aí, ao chegar de volta a Canaã, inicia-se a era dos juízes. Por que era dos juízes? Quando eles chegam a Canaã, passaram-se 300 anos. Canaã não estava lá parada esperando que os hebreus voltassem. Obviamente, aquela região já tinha sido conquistada por filisteus e cananeus, povos invasores. Agora, os hebreus vão precisar expulsar esses povos. Entretanto, nós temos 12 tribos. Eu tenho uma divisão interna entre os hebreus, o que dificulta o combate aos inimigos filisteus e cananeus. Era preciso diminuir as divergências tribais, visando a unidade política para se fortalecer contra o inimigo. Em uma guerra é muito difícil ter esta divergência, divisões entre o grupo. É mais fácil vencer uma guerra quando há uma unidade. Todos estão juntos lutando contra um inimigo comum. Nós tomamos decisões muito mais rapidamente, nós conseguimos ter uma liderança que vai guiar todo mundo e não tem divisões entre nós. Então, os hebreus percebem que é preciso centralizar um pouco mais o poder nessa tentativa, né, de expulsar os filisteus e cananeus. Então, cada uma das tribos passa a indicar um juiz, que seria como um líder militar, religioso e político que atuaria em conjunto com os outros indicados por outras tribos.
Veja, cada tribo indicaria o seu juiz, mas ele não governaria só. Ele governaria em conjunto com os outros líderes indicados pelas outras tribos e tomariam decisões únicas. Veja, essa é uma tentativa de centralização de poder, não é? E aí nós temos alguns líderes, Gideão, Sansão, dos cabelos, lembram-se dele? Jefté, Samuel, são nomes que são conhecidos para as pessoas que têm o conhecimento da Bíblia, não é? Então, veja, nós entramos na era dos juízes numa tentativa de centralização de poder para expulsar os filisteus e cananeus. Entretanto, nós não temos sucesso na expulsão dos filisteus e cananeus e é preciso centralizar ainda mais o poder. Nós entramos aqui na era dos reis, certo? E aí, continuam ameaçados pelos filisteus e cananeus e encontram na monarquia a possibilidade de resistir. Eu recorro mais a uma maior centralização de poder, certo? Bom, Saul é o primeiro rei, não é, dos hebreus e Davi é conhecido como o rei dos reis. Por que Davi é o rei dos reis? Porque foi o sucessor de Saul que conseguiu vencer e expulsar os filisteus, não é? Davi consegue manter o estado forte, estável, um exército permanente a capital em Jerusalém. É o rei dos reis, o rei da expulsão dos filisteus com um exército organizado, certo? Que vai dar início ao período de maior prosperidade da história da monarquia hebraica. Após a expulsão dos filisteus por Davi, o Estado hebraico passa por um período de apogeu no governo de Salomão. É um período em que se ampliam as atividades comerciais, empreende a construção de diversas obras públicas, inclusive o Templo de Salomão e diversos templos, palácios. É o reinado da luxuosidade, da opulência. É exatamente a época de ouro da monarquia hebraica, é o governo de Salomão. Justamente porque a gente está passando por um período de maior estabilidade, com a expulsão dos filisteus no governo de Davi, não é? Entretanto, com a morte de Salomão, nós passamos pelo cisma hebraico, ou seja, pela divisão da monarquia e do reino hebreu. Após a morte de Salomão, não tinham 12 tribos, elas acabam se dividindo. 10 tribos vão ficar lideradas por Jeroboão e vão fundar o reino de Israel. E 2 tribos do sul vão permanecer fiéis a Roboão. Roboão, que é filho de Salomão, certo? Jeroboão não é filho de Salomão, é um líder local. E aí, Roboão vai fundar o reino de Judá. Então, o reino que estava unificado agora vai se dividir em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Essa fragmentação acaba fragilizando os hebreus. Já falamos anteriormente, não é? Um Estado unificado, ele é muito mais forte porque ele consegue centralizar o poder, o exército, as decisões, não é? E aí, essa divisão, ela acaba se refletindo na história dos hebreus como uma fragilização. Essa fragilização vai permitir que os assírios conquistem Israel. Lembram-se que nós falamos dos assírios na história do Egito, nós falamos dos assírios na história da Mesopotâmia, porque é justamente nesse período em que os assírios estão montando um grandioso império e vão conquistar
aí a região do Egito, a região da Mesopotâmia, a região do Rio Jordão, certo? E aí a Babilônia posteriormente toma o reino de Judá, Jerusalém, certo? É justamente o que tem na Bíblia a passagem que é conhecida como cativeiro da Babilônia, certo? E aí, posteriormente, os persas vão conquistar a Babilônia, não é? O segundo império babilônico, lembrem lá da Mesopotâmia. Os persas vão libertar os hebreus que voltam para a Palestina, reconstroem o Estado hebraico, vão reconstruir o Templo de Salomão que tinha sido destruído, certo? Mas eles vão continuar submetidos pelos persas. Eles têm uma certa independência, mas continuam sendo parte do Estado persa, do Império Persa, certo? Depois do domínio persa, os hebreus vão ser conquistados pelos greco-macedônicos, ou seja, pelo Império Macedônico, pelo domínio de Alexandre, certo? Posteriormente, pelos romanos. O domínio romano é bastante cruel, certo? Bastante violento e bastante incisivo. Os romanos vão submeter os hebreus apesar dos tributos e violenta opressão, promovendo a migração de judeus para outras regiões, ou seja, o que nós chamamos de diáspora. A primeira diáspora hebraica em 70 depois de Cristo, provocada pela tomada do Império Romano da região, certo? Os hebreus vão passar por uma diáspora. O que é diáspora? É dispersão. Eles não vão simplesmente migrar para outra região. Eles vão se dispersar desordenadamente para várias regiões diferentes do globo, certo? E aí, só em 1948, ou seja, na metade do século XX, é que novamente eles vão se reunir em um Estado autônomo com a criação do Estado de Israel, certo? Pela ONU em 1948. Então, a partir do domínio romano, em 70 depois de Cristo, e da primeira diáspora, nunca mais nós podemos dizer que os hebreus tiveram um Estado único e centralizado. Eles se dispersaram pelo mundo. Então, migração, perseguição, fuga, luta, cativeiro, dispersão, tudo isso faz parte da história do povo hebreu. Nós vimos uma série de lutas, de cativeiros, de migrações na história dos hebreus, né? O cativeiro da Babilônia, a escravidão do Egito, a diáspora provocada pelos romanos, a migração da Mesopotâmia até a Palestina, depois o êxodo, né? Do Egito para a Palestina novamente. Entretanto, os hebreus eles não constituíram um império territorial, mas conseguiram transmitir uma importante herança cultural para todo mundo, para as civilizações que sucederam, que foi o monoteísmo, certo? Nós vimos até agora todas as civilizações da Antiguidade Oriental eram civilizações politeístas. A primeira civilização monoteísta que nós estudamos é a hebraica. E a civilização hebraica vai influenciar em todas as religiões monoteístas que conhecemos hoje, certo? E vejam só, o monoteísmo hebreu é o monoteísmo ético. O que é isso? Existe um Deus único que dita normas de comportamento e exige uma conduta ética por parte de seus seguidores. Veja, eu tenho dentro da religião a imposição de normas comportamentais para os seus fiéis. Nós vimos o monoteísmo no Egito, no reinado de Amenófis IV. Entretanto, não havia lá
nenhuma noção de haver um código de ética a ser seguido pelos fiéis dessa religião. Um código moral comportamental, a exemplo dos 10 mandamentos, ok? Bom, terminamos os hebreus, iniciamos um outro povo, os fenícios, que são conhecidos como o povo das águas. Povo das águas, vocês já podem imaginar a que atividade e qual será a localização deste povo, não é? Bom, os fenícios habitavam a região do atual Líbano e parte da Síria, ao norte da Palestina, certo? Eles habitavam a região montanhosa e com poucas terras férteis, entretanto, era uma região litorânea e por isso eles se dedicaram à pesca e ao comércio marítimo. Os fenícios são, sobretudo, são os povos das águas. Suas atividades vão estar todas envolvidas pelo mar, pela água. Diferentemente das outras sociedades da Antiguidade Oriental que nós estudamos até aqui, que eram sociedades que giravam em torno de rios, os fenícios vão girar em torno do mar. Vamos ao mapa que está mostrando aqui a Fenícia nesta região litorânea. Qual é o mar aqui que está no litoral? O mar Mediterrâneo, ok? Então, a Fenícia, nesta região aqui, que é pouco fértil, espremida por montanhas, vai acabar se dedicando à pesca e às atividades marítimas, sobretudo o comércio marítimo, ok? A Fenícia não forma um império, ou seja, um poder centralizado. Ao contrário, ela vai ter cidades-estados autônomas e independentes. Eu não tenho um império, um poder centralizado em uma única cidade e em um único líder. Eu tenho, sim, cidades-estado que têm independência entre si, que têm leis específicas, que têm governantes específicos, mas mesmo assim elas continuam ligadas umas às outras pelos elementos culturais. Na Fenícia vai se desenvolver uma forma de governo muito especial chamada de talassocracia. Que palavrão é esse? Talasso quer dizer mar, cracia, poder, poder do mar. Isso quer dizer que o governo é controlado pelos ricos mercadores e donos de embarcação. Os homens poderosos da Fenícia são os comerciantes marítimos. Os fenícios vão desenvolver uma navegação de cabotagem. Que navegação é essa? Eles desenvolvem a navegação de cabotagem porque ainda não dominam a navegação de longa distância. Vejamos. A navegação de cabotagem é essa navegação que aqui, vejam, essas linhas vermelhas, ela vai beirando o litoral. É uma navegação que vai beirando o litoral. Assim, eu posso ir parando de tempos em tempos para me reabastecer, entende? Eu não vou, por exemplo, eu quero ir lá para Cartago. Eu vou sair pelo meio do mar Mediterrâneo diretamente para Cartago? Não, eu não tenho embarcações suficientes para isso. Eu vou aqui, beirando o litoral e posso ir de tempos em tempos fazendo paradas, me reabastecendo, fazendo paradas até chegar a Cartago. Percebem? Essa é a chamada navegação de cabotagem. E para isso, eles vão instalar feitorias, ou seja, são pequenos portos, armazéns, aqui em
toda a região do mar Mediterrâneo. A principal dessas feitorias é Cartago, no norte da África, certo? Vão ter feitorias no Chipre, na Sicília, na Sardenha, são todas regiões extremamente importantes para o comércio marítimo, ok? Porque são os fenícios, o povo do mar, os grandes navegadores marítimos. Bom, do ponto de vista social, cultural, econômico, os fenícios, eles eram grandes comerciantes, nós sabemos. Eles comercializavam o quê? Sobretudo o quê? Navios, tintura, tecido, madeira, azeite, joia, vidro e até escravos. A principal porto de comércio de escravos estava na cidade de Tiro, certo? Veja bem, eles comercializavam uma tintura muito importante que era conhecida pela cor púrpura. Essa tintura vinha de um molusco, certo? Que produzia esse pigmento, molusco chamado múrice. E elas foram conhecidas por vender essa tintura e esses tecidos tingidos, né? Vendiam e eram famosos também pelos vidros, pelos vitrais coloridos, pelas joias e os navios. Por que eles vendiam navios? Porque eles tinham plantações de cedro naquela região. Tinham florestas de cedro. E aí eles conseguiam cortar esse cedro, construir navios e vender também, certo? Eles vão criar o primeiro alfabeto fonético, com 22 sinais. Qual a importância disso? A escrita já surgiu faz tempo, né? Lá na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme. Mas a escrita cuneiforme não é uma escrita fonética, é uma escrita simbólica. Eu tenho símbolos que vão representar coisas, e eu tenho uma infinidade de símbolos, mais de 3.000 hieróglifos, por exemplo. Então, era uma escrita muito complexa e pouquíssimas pessoas tinham domínio sobre essa escrita. Já na Fenícia, como a maioria das pessoas eram comerciantes, esses comerciantes precisavam da escrita para controlar suas trocas comerciais, a entrada de dinheiro, a saída, as dívidas, quem pagou e quem não pagou. Portanto, eles precisaram simplificar essa escrita para que mais pessoas tivessem acesso a ela e por isso que o primeiro alfabeto fonético, eu tenho apenas 22 sinais que representam fonemas, representam sons. Essa escrita fica bem mais simples e acessível. Agora, vamos ao estudo dos povos persas, Medo-Persa. Bom, os povos indo-europeus vão começar a se estabelecer numa região bem árida, a leste da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao Irã, certo? E aí tem dois povos principais, povos indo-europeus que vão se fixar nessa área, que são os medos e os persas. Inicialmente, os medos dominam os persas, mas, comandados por Ciro, os persas conseguem vencer a dominação dos medos e unificar o território que antes era dividido entre o reino da Média e o reino da Pérsia em um único império, certo? Vejamos aqui a região em que se origina o Império Persa. Veja aqui, é uma região árida que hoje corresponde ao Irã, certo? Aqui nós estamos um pouquinho a leste da Mesopotâmia, não é uma região extremamente árida, não tem nenhum rio, não tem presença de água. Veja que é uma exceção a essas sociedades na Antiguidade Oriental,
que sempre tem ou a presença de rios, que é o caso do Egito, é o caso da Mesopotâmia, é o caso dos hebreus aqui com o Rio Jordão, dos fenícios com o mar. Já os persas não têm água bem disponível nessa região, ok? Bom, Ciro, esse primeiro imperador persa, do Império Persa, vai vencer os medos e vai começar a expandir o império. Veja, o império se diferencia de uma monarquia justamente por essa característica, o desejo de expansão, a tendência a expandir os territórios. Então, Ciro vai conquistar a Lídia, a Fenícia, a Síria, a Palestina, a região dos hebreus, a Babilônia, ou seja, lembram-se do domínio persa já citado na história dos hebreus, é justamente nessa época, quando os persas dominam a Babilônia, que estava dominando o território hebraico, certo? Cambises é o sucessor de Ciro e Cambises vai conseguir conquistar o Egito. Seguindo Cambises, vem Dário, que vai dominar a Ásia até o vale do rio Indo e também uma pequena parte da Europa. Veja o tamanho do Império Persa a partir do domínio de Dário, certo? Conquista toda a Ásia até a Índia e uma pequena parte da Europa. Dário e depois Xerxes vão tentar conquistar a atual Grécia, mas fracassam. Os persas são grandes vencedores de guerra, formam um grande império, mas a única grande derrota dos persas é quando eles tentam conquistar a Grécia e são mal sucedidos. Tanto Dário I quanto Xerxes tentam conquistar a Grécia e não conseguem. Vejam aqui neste mapa o tamanho do Império Persa, certo? Lembremos-nos que os persas inicialmente estavam aqui. Lembram-se daquele outro mapa? Olha o tamanho do império. Eles conseguem expandir em toda a Ásia Menor, conseguem expandir para a região da Mesopotâmia, para a região da Fenícia, para a região do Egito e conquistam a leste todo o território até o vale do rio Indo. Olha a dimensão do Império Persa. E aí vocês podem se perguntar, diante desse grandioso território do Império Persa, como é que eles conseguem manter esse domínio tão grande? Primeiro, os povos dominados podiam manter certa autonomia, podiam manter suas leis, sua religião, sua língua. Vocês se lembram deles lá com os hebreus, que durante o domínio persa os hebreus tiveram uma certa independência, puderam reconstruir o Templo de Jerusalém? Eles eram obrigados apenas a pagar impostos e tributos e servir ao Império Persa, mas não era um domínio muito cruel. Assim, os povos dominados pelos persas não tinham aquele desejo tão intenso de rebelião, porque eles eram, de certa forma, respeitados, certo? Por outro lado, a estratégia administrativa estabelecida por Dário I vai ser fundamental para a manutenção deste império persa. Primeiro, Dário vai dividir a administração do império em satrápias. Oxente, Marina, tu não dissesse que é ruim um império dividido, descentralizado?
Aqui não há descentralização de poder, é importante frisar. Há uma divisão administrativa. E aí, em cada uma dessas satrápias, para cada uma dessas satrápias, Dário vai nomear um líder de sua confiança que vai o representar naquela região. Então, Dário vai estender o seu poder através desses líderes locais, certo? Em cada uma das satrápias. Assim, ele tem mais controle sobre o território. Dário vai criar uma moeda única. Assim, ele facilita as trocas comerciais dentro desse grande território, que é o território persa, né? É o dárico, esta moeda. Vai estabelecer um sistema de correios, vai facilitar a comunicação deste império, não é? Um império tão grande, como ele vai se fazer ouvir pelos sátrapas em cada uma das unidades administrativas, as satrápias, através de um sistema de correios muito efetivo, que ele consegue ter uma comunicação mais rápida com toda a região, com todas as regiões. E ele vai também construir uma estrada real que vai ligar boa parte do território persa, certo? Vejamos aqui o mapa, vejamos o domínio, não é, persa e a importância da estrada real, não é? Que liga regiões bastante importantes do Império. Aqui nós temos o dárico, né? Essa moeda unificada criada por Dário. Bom, é importante destacar que essa moeda, ela valia exatamente a quantidade de ouro que ela tinha. Então, ela valia, por exemplo, tinham 18 quilates de ouro. Isso quer dizer que ela vai valer o preço de 18 quilates de ouro. Diferente da moeda que nós conhecemos hoje, né? Porque se eu derreter a moedinha de R$1, ela não tem R$1 de metal, ok? Do ponto de vista econômico, social e cultural, nós temos uma população servil, seguindo aquele modelo de servidão coletiva que nós já conhecemos. Uma população submetida a pesados impostos e trabalhos para o Estado, certo? Uma população que trabalha nas terras do Estado e que precisa pagar muitos impostos e dá boa parte do que produz para o Estado. A religião da região é o zoroastrismo, a religião politeísta que até hoje tem fiéis, certo? É uma religião baseada na ideia da luta entre duas forças opostas, a força do bem e a força do mal. O deus do bem é Hormuz, que não é representado por imagem e tem como símbolo o fogo. E o deus do mal é Arimã, representado por uma serpente, certo? Então, a religião do zoroastrismo é muito dualista, tem essa divisão constante de bem e mal. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham conseguido compreender bem que nós temos finalizado com chave de ouro o nosso conteúdo de Antiguidade Oriental, né? Nosso próximo passo é estudar Antiguidade Ocidental, ok? Até a próxima aula, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com seus colegas. Tá bom, gente? Até a próxima aula.